primeira vez que eu conversei com você, sabe? Que eu conheci Marta Cesare. E uma das frases marcantes que você me disse é que a paciência é histórica. Então é isso. Mas eu queria, antes, ler um trechinho de um poema aqui, da Leo Delgária, que chama Contraste. Tu és o lírio ridente, ligado à rama flórida. Eu, a saudade palente, no chão jazendo esquecida. Eu queria dizer essa estrofe desse poema para falar de Dona Dalva, Enusa e Dona Conceição, mãe de Marta Cesária, que já não está aqui entre nós, né? Enusa nos deixou tem pouquíssimos dias. E outras mulheres que talvez eu não tenha conhecimento e já não está entre nós. O dia que eu assisti essa semana, eu fiquei muito emocionada de ver Nusa e Dona Dalva, e também Conceição, Dona Conceição. Eu queria prestar esta homenagem a elas, nesse momento. Enfim, de muitas de nós já não está aqui, mas o registro está aí delas, né? Então, esse é um documentário manifesto. Roteiro e direção de Marta Cesária de Oliveira, e o assistente foi Julivan. Esse filme também originou uma tese de doutorado, que é sobre Marta Cesária como sujeita. Ele usa esse termo sujeita, né? E inicia a carreira dela como diretora, né, e produtora de um filme. Foram 152 mulheres de diversos lugares de Goiás. Eu anotei alguns aqui: quilombos do Professor Jamil, Cromínia, João Borges Vieiras, que é um quilombo urbano de Uruaçu, Quilombo do Cedro, Engenho 2, Barro Alto, Pombal, Terezinha, Cavalcante, Monte Alegre, Piracanjuba, Minasul, o Quilombo Urbano de Aparecida de Goiânia e muitas outras mulheres também da Grande Goiânia, né? E eu acho que tem mais lugares, que eu acho que eu esqueci alguns lugares aqui ainda. Então, eu gostaria, Marta, que você falasse um pouco de como foi fazer esse filme, né? Mas antes disso, eu queria te perguntar o seguinte: se você fosse uma flor, que flor você gostaria de ser antes de você me responder sobre a trajetória do filme, como foi fazer, como surgiu? E aí eu queria te fazer essa pergunta e queria antes saber se alguém que está aqui também tem alguma pergunta, coloque no chat se quer falar também. Então é com você, Marta. Como eu estou no último bloco, então vocês não me viram falar qual a minha flor. Minha flor é uma flor de lótus, Pois né? é, mas eu sabia que era flor de lótus, Marta, mas eu gostaria de saber se ainda tá, se A ainda é minha a flor flor de não lótus. mudou, porque é uma flor que tem muita coisa para a gente encontrar nessa flor. Claro que eu gosto de todas, né? São igual aquelas mulheres lá. Mas vivendo toda a experiência, eu não sei se é porque eu gosto muito de água, né? E a flor de lótus é uma flor da água, então eu acho que foi isso que me levou na época até pensar na flor do lótus sem nem refletir muito. Mas depois eu refleti. Realmente é uma flor que tem a ver comigo, né?
E parece que a Andréa perguntou, André, essa gravação com essas mulheres foi em 2012, né? A gente teve que gravar, né, em 2012, porque o objetivo foi assim, a professora Janira trabalhava na mesma escola que o Júlio Van, e o Júlio Van resolveu fazer doutorado. E ele queria trabalhar com mulheres negras, que fizessem cinema. Só que a primeira experiência parece que não deu muito certo, né? De escolher as pessoas que ele tinha escolhido, custaram a dar resposta, ou não tinha nada a ver com o trabalho da questão racial. E aí, então, a Janira falou para ele: vou levar você para conhecer uma ONG. E aí levou para conhecer a Dandara. E nós estávamos numa reunião no primeiro dia, ele até conta isso, né, na tese dele, e nós éramos um monte de mulheres, né, em torno de uma mesa, e conversando, e discutindo, e debatendo, e ele lá sentado, escutando. E ele se sentia um homem branco, né, e, na verdade, ele era um homem negro, mas ele achava que ele era um branco, né, porque tem a pele clara. Aí escutou, 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 e pensava, às vezes, as mulheres não vão me dar a minha vez, a voz para mim, né? E ficou doido naquela mesa lá, mas ficou quieto, mexia, mas... E ele mesmo depois fala, ele falou assim, eu achei que vocês iam me deixar de castigo e não ia deixar eu falar, porque era só mulher, só ele de homem, né? E aí, então, ele fez uma oficina conosco do que era fazer cinema. Como fazer cinema. Se nós topávamos o projeto que ele estava oferecendo, nós vamos, claro, nós topamos, vamos lá. E no dia, nós tivemos muita gente, né? Eu até esqueci aqui, né? Não chegou a vez dela, a Divina também está aí. Aí, até a filha da Dona Maria José estava, Dona Maria José da Congada, né? Que também já partiu. E aí, aquela área nossa não cabia o povo. Todo mundo lá, e aí fomos lá para uma sala da frente, montamos. Ele levou vários livros e fez fala e tal, e depois foi gravar. Então, cada uma dessas pessoas foi lá para aquela sala. Por exemplo, a Maria gravava comigo e eu gravava com a Maria. Essa era a técnica do filme, seria isso, né? Eu falando para Maria, Maria falando para mim, né? Seria eu sou você, você é eu. E, na verdade, a gente não usou essa técnica, porque aí ele escolheu a Nadir, a Rosana e não sei quem era a outra pessoa. E das três pessoas, nenhuma podia acompanhar ele durante o processo da filmagem. E eu estava de fora, né? Claro. Eu não estava querendo assumir mais uma tarefa, né? Porque seria mais uma tarefa. Aí, quando não dava certo, marcava que a Rosana não dava, que a Nadir não dava. E ele queria continuar o trabalho, né? Eu falei, olha, só tem uma coisa. Fizemos outra reunião, falei, ó, se você quiser trabalhar com gente, eu vou te pedir uma coisa. Já que não está dando certo esse negócio de gravar uma com uma, outra com outra, eu queria escrever a história das mulheres negras de Goiás. Mas eu já sei que eu não dou conta, porque é tantos lugares e é tantas mulheres que eu já conheço, que eu já trabalhei, que elas precisavam pelo menos de dizer, ó, eu sou fulana e estou aqui, né? Depois, quem quiser aprofundar quem é essa pessoa, que os estudantes, né, vai atrás, mas que ninguém falasse por elas, mas elas falassem por elas mesmas, né? Naquele momento, a minha cabeça era essa, que chega dos outros falar da gente e a gente nunca falar da gente mesma, né? E aí, então, ele me incluiu no meio do grupo, né? Eu seria a pessoa que iria com ele viajar e na proposta do caminho para que eu ia mostrar para ele as comunidades, perguntar se as comunidades aceitavam, eu disse para ele, você vai ter que andar 500 quilômetros para lá, 500 para cá. É 500 para cada lado, porque esse estado é longe. Aonde está nosso povo negro está esparramado pelo estado inteiro. Ele falou, top. E aí nós fizemos uma experiência.
Entrava dentro desse carro, passava 3, 4, 5 dias, até mais aí viajando por esse estado, né? Dormia numa cidade, depois ia para outra, reunimos com as comunidades, cada lugar a gente reunia e a própria comunidade convidava as mulheres que quisessem falar. A gente não escolheu quem ia falar. Cada pessoa se dedicou lá na comunidade, quando eles falavam, não, a gente quer sim fazer, quer participar. E aí, então, tem muita história. São 68 horas de gravação. Dava para fazer na área do empoderamento, na área da violência, na área da educação, na área da cultura e muitas outras coisas. A gente pegou um lado. Teve gente que não queria nem ver esse filme, porque tinha medo, porque falou demais, falou tudo que era da vida dela. Na hora que sentava perto da câmera, achava que estava num divã. Talvez vocês até perceberam que tem algumas que estão chorando, né? Dá para perceber que umas choram de tristeza mesmo, outras choram porque lembra de coisa que deveria ter feito e não fez, né? Outras porque realmente lembra de situações de violência, outra porque a mãe está sofrendo que a filha tinha ido embora do Brasil, e aí tem muito. Outra porque o marido chegou, ela tem que mudar o rumo da prosa, porque aquela prosa ali perigosa o marido escutar. Então, assim, muito sofrimento, muita história bonita. E o que é importante é que o filme trouxe o lado bonito da vida das mulheres, e não esse lado de sofrimento. A gente trouxe um pouco aquilo que realmente essas mulheres são. E a maioria participaram de encontros de formação, outras não com a gente, mas no processo da luta política, né, da igualdade racial no governo federal e dos movimentos negros. Então, essas pessoas foram mudando. E hoje, se você encontrar essas mulheres, essas que estão vivas por aí, você vai ver que elas mudaram muito. Os cabelos já não é, você não encontra mais esse cabelo que você está vendo no filme. A maioria já mudaram os cabelos, já assumiu o outro lado da questão, já foram estudar, né? Outras já são mães. Então, é uma história de vida que é impossível a gente relatar. Por isso que, quando eu e o Júlio Van foram fazer, nós tínhamos 155 mulheres gravar, que a gente conseguiu gravar. Né? E o projeto chamava Dandara por Dandaras, quer dizer, nós mulheres por nós mesmas. Né? E nesse processo, o Júlio Van, que era o estudante, várias vezes ele teve que ir para terapia, para psicóloga, tanto ele, a namorada dele, a Joana, que já era até doutora, né? Ela falou, Marta, foi muito difícil, porque algumas mulheres falam, não, vocês não precisam sair, não, pode ficar aqui, né? E aí escutava a história. Essa dona Joaquina, que abre meu filme, que é essa senhora que está com a mão assim, ela falou para a gente assim, olha, eu estou com 10 meses, sangrando como uma menina, como é que ela fala? Como uma menina moça. Uma pessoa de 70 e tantos anos sangrando. Como uma menina moça. Aí eu olhei para ela, olhei para a Joana, olhei para o Gilvan e falei, ela não está bem de saúde, ela está com câncer terminal, claro. Né? 10 meses, o que você faz com uma pessoa dessa? E realmente ela não teve a oportunidade de ver o filme pronto, né? A gente estava fazendo o filme quando ela faleceu, mas aí quando a gente voltou na comunidade, a comunidade ficou muito agradecida, porque, na verdade, eles não iam ter essa lembrança dela nunca mais, só através de foto, porque quase não tira nem às vezes foto e devolve, né? Mas a dona Joaquina não era uma pessoa muito de participar, e então tem a fala dela, tem ela ali, né, a cena muito bonita que eles acharam, mesmo de sofrimento, que é uma pessoa muito sofrida, que tinha um filho que tinha epilepsia, e aquela noite ela não tinha dormido. Muitas das vezes ela tinha que ficar com a porta trancada, porque senão era capaz dele matar ela. Então ela sofria muito, uma pessoa de idade, mas ela cuidava desse filho, até na véspera da morte dela, ela cuidou dele.
Então, são cada história, cada mulher que tem uma resistência. E aí a gente pensou, são mulheres simples e fortes. Aí a gente falou, vamos pôr nos blocos. A outra coisa era o sonho. Cada uma traz um sonho, traz uma história. A outra coisa, a beleza e a resistência dessas mulheres. Porque é uma resistência que não dá para você calcular. Quando você conhecer pessoalmente, você vai falar: meu Deus, ali você não retratou quase nada. A outra questão, ser mulher e mulher negra. Para nós isso era muito forte, né? Conhecer elas enquanto mulher e mulher negra. E também o trabalho e a luta. Aí nós trouxemos aquelas mulheres mais velhas que pôde trazer um pouco para nós como que foi a vida delas no trabalho, né? E eu acho que ficou bem explícito no filme, né? A mamãe com a menina nas costas. Essa menina nas costas era eu, era a Nadir, era outra minha irmã. Ela ia para a roça realmente com a gente nas costas, que morava na roça até os 6 anos. Depois ela mudou para a cidade, mas até essa idade a gente morava lá. Ali também nós temos um pouco de história de mulheres. Vocês viram mulheres de todas as cores, né? E aí algumas pessoas, mas por que você gravou com mulher branca? Eu falei, eu não gravei com mulher branca, eu gravei com mulheres negras, né? Essas mulheres que têm a pele clara, elas são mulheres negras, só que têm a pele clara. E, inclusive, tem mulheres negras indígenas e mulheres negras. Tem uma lá que ela foi acolhida numa família negra e o pai e a mãe era indígena misturado com negro, e ela foi criada até quase grande como indígena, né? Mas ela é do quilombo ali do João Borges, ali em Uruaçu, naquela região, era dos povos indígenas. Outras eram de mineiros também, que é aquela comunidade Bororo, né? Que é a comunidade indígena de mineiros, então uma mistura muito grande, do quilombo do Cedro, do quilombo do Buracão, e o pessoal de Portelândia, né? No final, até tem uma senhora que ela não quer nem ser rosa, ela também é negra com indígena. Ela já tinha 96 anos quando eu gravei com ela, mas ela não queria ser flor, porque a flor murcha e morre. E ela estava com 96 e ela não queria morrer, não, ela queria continuar vivendo. Então, essa experiência da vida, essa experiência da resistência, da formação, que a gente às vezes pensa, poxa, eu não fiz nada por essas mulheres, e depois você descobre que fez muita coisa. E quando chegar no outro num grupo mais final, a gente vai perceber que é a questão das orquídeas, né? Se você perceber, quando uma mulher fala eu queria ser uma rosa, ela se identifica, né? Ela se abre, ela coloca a alma nessa fala, né? Modifica a fala da mulher quando ela se encontra com a flor dela. Então, foi através dessa flor que a gente pôde escolher o nome do filme. Não sei se vocês perceberam, mas nós temos uma que falou quase no último bloco, a Maria, e ela fala: a flor murcha, cai, mas a gente tem que cuidar dos espinhos. Que ela passou por uma fase depressiva muito grande, e ela teve que fazer bariátrica e todo mundo achava que porque ela estava gorda demais, então foi uma dificuldade danada na vida dela, mas ela conheceu a gente, viu que ela podia fazer uma bariátrica e ela fez, e aí ela dá o testemunho, que muitas das vezes as pessoas achavam que ela fez uma bariátrica para ficar bonita, e na verdade ela fez uma bariátrica por questão de saúde, que ela estava depressiva demais e não estava dando conta de carregar mais o corpo, né? Então, aí, a partir da fala dela, é que a gente dá o nome ao filme. O filme não tinha nome quando a gente começou a gravar, né? A gente começou a gravar em Barro Alto, e lá, depois de gravar, aí a gente pensou, poxa, por que a gente não põe, né, esse nome simbólico, né, para representar essas mulheres? Então, um pouco foi, gente, faz pergunta, porque eu falo muito.
Pode perguntar. Então, Marta, eu acho que a gente já pode encaminhar para o final, né? Se alguém não tiver mais perguntas, mas eu gostaria muito de te perguntar o seguinte, porque tem um outro vídeo, só para vocês saberem que tem um vídeo de 16 minutos, eu acho, que é contando a trajetória do filme, como foi, né? Enfim. Com o mesmo nome. E você fala que se a gente essa é só uma história. Se a gente tivesse começado pela violência, se a gente tivesse começado por outras coisas, seria outra história. Então, eu acredito que vocês têm filmagem para outro filme, certo? Para Para mais outro filme. 4 ou 5 filmes. 4 ou Isso, 5. na verdade, o nosso projeto era para chegar a 500 mulheres. Né? Mas aí o Júlio queria que eu escolhesse. Eu falei, mas se for 500, aí você vai deixar algumas falar. Foi uma dificuldade para ele deixar fazer em bloco, deixar 152. Eu falei, não importa que o vídeo fica documentário. Quem quiser vai ter coragem de assistir. Quem não quiser, assiste um bloco e pronto, porque o filme, e assiste o primeiro, o último, né? Ele até queria dividir em blocos agora, né? Porque está dividido mais ou menos em blocos já, né? Mas aí o filme, realmente, o outro, já é o filme da tese, que, na verdade, esse filme ele deu 2 filmes, né? Um filme que eu faço, um filme que o Júlio Van faz, deu fazendo o filme, e a tese escrita dele, né? Então, e aí, lá na tese, ele traz um pouco mais a minha história do que, na verdade, a história das mulheres, né? A história das mulheres a gente deixou para que outras mulheres possam estar escrevendo, estar contribuindo e futuramente. Aí a gente devolveu para toda a comunidade. Toda a comunidade teve o direito de receber de volta um filme, uma cópia do filme. Primeiro a gente voltou, foi, pediu a autorização. Voltamos, filmamos. Voltamos, apresentamos o filme. Aí, quem não quisesse, não gostou daquela fala, tinha o direito. Só 2 pessoas mudaram a fala, porque, na verdade, no dia ela não estava muito bem e uma esqueceu a flor. E aí, então, ela queria falar da flor dela e ela esqueceu na hora. E outra coisa também que eu não falei, o filme ele mostra, né, as mulheres empoderadas, mas você vê que por mais empoderada que nós somos, quando você faz essa pergunta, se você fosse uma flor, ou fale da sua história, como é difícil a gente pensar na gente. Então o filme trouxe um pouco disso. É muita coisa que tem para falar, mas então cada um pode Na verdade, experimentar. eu acho que o filme dá outra tese, né, Marta? Ou várias teses. Várias, pode. Então é isso. E aí. Deixa eu só falar uma coisa, Maria. Pode sim, Marta. Eu não sei quantas mulheres, eu não tive tempo ainda de fazer o levantamento de quantas mulheres do meu filme já foram. Mas a primeira foi a dona Joaquina, a mamãe, que é a Conceição, a dona Dalva, a Lurdinha, uma Lurdinha que é do MNU, a Enusa, a dona Maria Moreira, aquela que fala assim, que ela não importa de excusar, que ela não excusa de ninguém, que na verdade ela não exclui ninguém. Só que a palavra dela é diferenciada da gente falar, né? A Divina Aparecida, né, que é lá do João Vai, e parece que tinha outra pessoa, não estou lembrando agora. Eu sei, e uma lá de Minas Sul também já foi, parece que de Mineiros eu não sei se foi uma ou 2, mas eu ainda não sei o nome, por isso eu nem pus aqui. Mas eu sei que já muitas dessas mulheres que gravei com elas, e das que estavam na lista para gravar, também já foram. A Oraida, foi a Ana, tem outra pessoa também, que nós não gravamos com a Rudeni. E algumas pessoas questionaram por que
Por que, Marta, que você não gravou com bancárias, com professoras? Não deu tempo, porque filme ele exigiu muito, porque era muita distância, e quando a gente agendava com as pessoas da cidade, nem sempre dava para agendar, e outras achavam que não, naquele momento não tinha que entrar no filme, então, mas foi isso. Então, um pouco do filme é isso que eu posso trazer. E agradecer a cada uma dessas que na próxima história já entra em memória. Então, Marta, se você concordar, e quem está com a gente também, porque já são 9 horas, para a gente finalizar, e aí, Marta, eu gostaria que a gente fizesse uma roda, e eu espero que presencial, com as mulheres do filme, né? Com algumas mulheres do filme, para elas falarem também do impacto que isso ocorreu na vida delas, né? E elas conseguiram desabafar e falar muitas coisas, né, da vida delas. Muitas coisas Seria mesmo. muito bom. Pois é, então, esse é uma chamada, né, não sei se vai ser possível, que eu fiquei pensando em conversar com elas, sabe? Conversar com elas também, né, para elas falarem como foi. Tem a dona Elza Flores com as suas 2 filhas, né? As 2 filhas Sim, do as filme, duas. né? Várias lideranças A quilombolas. Nailde está às 4 gerações, tá? A filha dela, a Natália, ela, a mãe dela e a dona Valentina, que é a mãe. Muito interessante. A da dona Dalva também era para ter gravado com as 4 gerações, mas a gente ficou de voltar para gravar com a mãe dela e com a Camila e ficou sem gravar. Né? Mas a gente gravou com a Inusa e com a dona Dalva. E fomos lá, mas o dia que nós fomos, a mãe dela não estava passando muito bem, não gravamos. E aí ficou de voltar para gravar com a Camila e com a outra e não gravou. Pois é, Marta. É Aí muita gente. a gente pede desculpa pelos transtornos de Mas comunicação, é né? assim mesmo, essa Os tal desse. aparelhos. Espero Eu que a não gente tenha ligo, não. conversado Eu só mais. não estava entendendo que eu não estava escutando barulho. Eu falava, vai ter igualzinho. Mas o menino falou que era para fechar o microfone, eu fechei. Aí. Então é isso. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Depois a gente vai compartilhar a tese nos grupos. E o Eu queria falar rapidinho. sim, André. Eu queria agradecer a oportunidade de conhecer Marcos. Que prazer, porque nós fizemos agora, a Marcilene e eu, nós fizemos um escrito sobre um verbete sobre a dona Dalva, né? Foi a Assim, Enusa que nos ajudou totalmente, né? E tem uma parte que ela cita a Marta Cesária como inspiradora da dona Dalva. Eu fiquei curiosa, falei, gente, mulher, né? Porque Dona Dalva já, né, encantadora, né? E ainda Dona Dalva falar que se inspirou em Marta Cesária, eu pensei, poxa, será que eu ainda vou poder ver, pelo menos ver Marta Cesária, né? Que prazer, viu? que a dona Dalva, em 98, nós estávamos pensando em organizar as mulheres negras, e a dona Dalva já era uma mulher que tinha uma escola de samba. A dona Dalva tinha uma comunidade que ela atendia, e elas eram mulheres. A filha dela, a Eni, morreu, e ela já tinha essa organização de mulheres, só que não tinha esse nome, porque era uma escola de samba. E uma das coisas que eu fiz ela tomar consciência é que a única escola que tinha uma mulher na escola de samba, uma escola de samba coordenada por mulheres, era a escola dela, que é a Flora do Vale. Era ela e a filha dela. Antes era a Eni, depois a Enusa, e ela cantava e a Enusa também. Então, tinha uma banda também, que era uma banda de mulher. Em 98, eu fui dar uma entrevista e falei: nós vamos fazer um encontro de mulheres.
que era Negra que eu te quero negra. E nós estávamos trazendo a Nilma Lino, né, para esse encontro. Foi 3 dias lá no clube, nesse clube aí, perto da faculdade, como é que ele chama, gente? Um clube grande que tem aí, eu esqueci o nome agora, não estou lembrando, da Faculdade Federal. E aí, as casinhas... Jaó, Marta? Não, não é Jaó, não, é um outro nome. Chica aí, para cima aí do Itatiaia, vai para aqueles cantos lá. Eu esqueci o nome agora, não estou lembrando. O Sintego sempre fazia encontro por lá, e aí eles indicaram, nós conhecemos e levamos as mulheres. Fizemos, foi quase 100 mulheres, tudo de graça para essas mulheres. E a dona Dalva escutou eu falando no rádio, eu fui na rádio falar sobre o evento que ia acontecer, e ela não me conhecia, nem eu conhecia a dona Dalva. Sabia que ela existia, mas nunca tinha encontrado assim. E aí ela me ligou, Marta, nós temos uma banda, será que a gente pode tocar? Eu falei, pode. Eles se organizaram, eu não busquei, eles foram e tocaram. Eu sei que esse povo dançou até não querer mais, choveu, uma dificuldade. Depois eu ajudei quando na escola de samba também, peguei um grupo de meninas, levei para desfilar na escola, na frente, né, e eles ganharam em primeiro lugar por causa disso. Então, é muita coisa junto, convivendo junto. Tudo que ia ter, eu puxava a dona Dalva a partir desse momento. E, então, é por isso que ela era agradecida, porque ela achava que ela estava ficando esquecida pelo movimento, mas, na verdade, ela não estava esquecida. Só que eu não conhecia, mas todas as vezes que eu conheço um grupo de mulheres, eu procuro envolver que elas cresçam, porque amanhã ou depois eu não estou aí, né? Então, hoje eu me alegro quando tem tantos grupos, tantas pessoas por aí espalhadas. Às vezes falam de mim, mas eu às vezes nem consigo lembrar de todo mundo, porque é muita gente, né? E a dona Dalva foi essa mulher. E no meu filme eu fiz questão de gravar. Inclusive, era para ter gravado. A Inusa me convidou para gravar no filme delas, mas não deu certo. Não deu certo e eu não gravei no filme dela até hoje ainda. Que elas estavam fazendo da visual ali. Ainda não foi possível. Agora a Inusa foi, eu nem sei. A gente marcou várias vezes. Falei, meu Deus do céu, é isso aí, a vida é isso. Mas você sabe se esse filme foi terminado, Marta, ou não? Não sei. Porque ela vivia me ligando, de vez em quando ela falava assim, Marta, nós estamos fazendo um filme, você vai participar, né? Eu falei, tudo bem, o dia que vocês quiserem, a gente marca. E eu não sei se terminou, e não sei quem estava fazendo, não sei quem é Enusa. Até a última vez que nós falamos com a Enusa, ainda não tinha terminado, não. Ela ainda estava processando, estava fazendo, né? Pois mas é. Com a perda da mãe, ela estava dando um tempinho para poder se erguer. Muito sofrimento, é muita coisa. Nossa, para mim também esse momento está sendo muito difícil aí esse ano. Foi muita gente nossa, assim, do nosso campo do movimento, Ana Maria, Adelma, Enusa, Dona Dalva, meu cunhado, nossa Senhora, e várias meninas da Dandara, os maridos também, não? Então é muito próximo. Esse Covid levou gente demais, e os que não foi de Covid foi outras coisas, mas muito triste, né? E pessoas que a gente estava muito próximo. Eu sofri muito com essa partida, principalmente da Dona Dalva e da Inusa, e eu nem pude estar em Goiânia para conversar com ninguém. Não deu tempo de eu falar, falei só por zap com a Inusa. Da perda. É a vida. Gente. Sim, é assim mesmo, né? A vida vai nos... Ainda bem que nós temos coisas tão belas como Se Eu Fosse Uma Flor, que nos ajuda a relaxar um pouco. Eu assisti a última vez agora, foi para mim uma terapia. E essas mulheres falando nos fortalece, né? Nos dá ânimo, vontade de continuar. Eu gostaria de caminhar para o final, gostaria se Ludmila, Tânia, tem alguma coisa para dizer.
ou se puder. Muito obrigado, bem grandão, né, para Marta. Te mandar um abraço, Marta. Agradecer de novo, né? Espero que você fique bem, continue bem. A gente precisa muito de você. Eu quero só agradecer também, mais uma vez. É sempre uma ação nutritiva ouvir Marta. Viver no mesmo tempo que Marta é um presente para a gente, né, Maria, André? É uma honra mesmo. Eu espero que, quem sabe, futuramente, tenhamos mais filmes dirigidos pela senhora. Muito obrigada. Mas aí eu acho que eu vou ter que trazer coleguinhas, porque alguém perguntou, como você foi fazer um filme com homem? Eu falei, uai, era um professor que queria fazer um filme. Eu não ia fazer o filme, mas eu queria escrever história. E aí foi ele que veio, então vamos escrever junto, né? E aí ele falou, não, então vamos fazer assim. Você vai ser diretora e você vai gravar com essas mulheres, já que elas confiam. E depois ele falou, meu Deus, nunca imaginei que essas mulheres confiassem tanto. Eu falei, elas confiam tanto que agora você tem que ter muita responsabilidade para não passar a vida delas para frente, porque tem coisa que só daqui não sei quantos anos que pode falar, que não dá nem para falar agora, né? São coisas que é arquivo mesmo, né? Que pois para fora agora tem que ficar no arquivo até quando o pesquisador pode assistir, mas não pode publicar ainda. Tem história que ainda tem que ficar guardada. Mas é a vida. Teve gente que buscou ver o filme, viu, Dani? Porque tinha medo de eu ter contado um pedacinho da história. Ou então assistiu o filme com a mão assim, ó. Isso acontece. A gente voltou para passar o filme e foi difícil para uns a poder. Depois pensou, nossa, se todo mundo fizesse com a gente o que você fez, porque você filmou nós falando tudo, mas você só mostrou um lado, só as coisas boas nossas. Eu falei, isso aí. Só empoderamento. Eu falei, só queria o empoderamento de você. A responsabilidade da edição, né, Marta? Muito legal. Foi muito difícil. Então tá bom, nós vamos colocar a gravação depois no YouTube, né, para quem quiser assistir depois. E digo mais, eu acho que é muito bom estar vivendo no mesmo tempo que Marta, e muito mais do que viver nesse mesmo tempo é ser acolhida por ela, né? Obrigada, Marta, pelo acolhimento sempre, por nunca dizer não para a gente, pela essa força que move, nunca diz não, por estar fazendo mestrado agora, sabe? É muita potência numa pessoa só. Isso nos ajuda a continuar, né? Quando eu sento e paro e falar, eu não consigo escrever, eu falo, eu tenho que escrever, né? Porque vai ficar feio, né? Se eu não escrever. Se eu não escrever sobre Marta, né? E não escrever com Marta. Então é isso. Muitíssimo obrigada. Sigamos falando. Obrigada para quem veio, Andréia, professora Tânia, Ludmila. E a nossa gira continua. Nós vamos fazer mais giras com Se Eu Fosse Uma Flor. Eu acho que é um filme que o mundo precisa ver, né? Se Eu Fosse Uma Flor. Então é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Marta, pela presença. A Gira Leudelgária está sempre de braços abertos para te receber e para receber a Dandara, tá? É sempre um prazer estar com você. Muito obrigada e gratidão.